Fala galera, e aí, beleza? Vamos agora a uma aula apenas de análise de gráfico. Vamos lá, eu te mostrei já aqui a cara da função do primeiro grau, né? Eu já te mostrei o que cada letra dessa representa. Eu só vou te lembrar algumas coisinhas aqui. O B, para o gráfico, ele é importante. Por quê? Porque é ele que corta o eixo Y, ok? O X para a gente é a raiz, correto? E por que é importante? Porque quando eu igualo a minha função a zero, eu vou encontrar minha raiz. E é ela que vai cortar no eixo Y, ok? E o A também é importante para o gráfico. Por quê? Se o valor do A for um valor positivo, eu tenho gráfico crescente. Se o A for negativo, eu tenho um gráfico decrescente. Ok? Então tá aqui, olha. Cortou o eixo Y, esse é o valor do B. Correto? Cortou o eixo X, é porque eu igualei minha função a zero e encontrei o valor da minha raiz. Encontrei o valor do X. Ok? Também? Tudo bem? Então, olha só. O que é A maior que zero? O valor do A é positivo. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Ok? E o que é o valor do A ser menor que zero? Ele é negativo. Ele é menos 1, ele é menos 2, ele é menos 3. Ok? Então já sabe. O B corta o eixo Y. A minha raiz corta o eixo X. Gráfico crescente, o valor do A é positivo. Gráfico decrescente é porque o valor do A é negativo. Ok? Se tratando de valor, de sinal da minha função, o nosso ponto de partida é sempre o encontro aqui com o eixo X. Percebe que aqui o gráfico encontrou o eixo X e quanto mais o valor do X aumenta, a minha imagem ela se torna positiva. Olha só. Aumenta porque está se aproximando do zero aqui, né? Então olha só. Está se aproximando do zero, é positiva. Olha só, passou do zero. Olha só, X, joguei para o gráfico, joguei para a imagem positiva. Agora olha só, do encontro antes, olha só, bem aqui ó, o valor do X, joguei para o gráfico, o valor dessa minha imagem agora é negativo. Ok? Isso no gráfico crescente. Aqui ó, no gráfico decrescente. Antes do encontro aqui, olha, olha só, eu tenho X aqui, né? Joguei para o gráfico, joguei para a minha imagem. Olha só, antes ele é positivo, olha. Qualquer valor que tu pegue antes do encontro e jogue, olha só, para a imagem, ou seja, para o eixo Y, ele vai ser positivo. E depois do encontro aqui, ó, vai ser negativo a minha imagem. Ok? Prestando atenção nisso aí. Isso que é análise de gráfico, ok? E para uma análise um pouquinho mais rebuscada, nós temos isso aqui, ó. Como é que eu vou encontrar o valor desse gráfico apenas aqui, olha, entre esses dois pontos aqui? Percebe que formou um ângulo aqui A, um ângulo alfa, entre quem? Entre essa projeção aqui do ponto Y e entre essa projeção do ponto também Y, não é isso? E o X1 e o X2. Como é que eu vou encontrar isso? Percebe que aqui, olha só, aqui embaixo, é a projeção exatamente de quem? Da distância entre esses dois pontos, X1 e X2, correto? E aqui na frente, olha, o lado oposto vai ser a projeção exatamente de quem? Entre esses dois pontos aqui. Então, falou em projeção, distância entre pontos, eu lembro logo de quê? De variação. E da tangente, porque a tangente é sempre o cateto oposto sobre o cateto aqui já. Sim, olha só, cateto oposto, lembra, se refere a essa parte aqui do Y, que ele chamou de F, né? Mas é a mesma coisa, nós já conversamos sobre isso, ok? E o cateto adjacente, olha só, essa projeção X1 e X2. Variação é sempre o maior menos o menor, né? O maior será de cima aqui no Y, ok? O maior menos o menor. E aqui embaixo também, olha, X2 menos X1, maior menos o menor, ok? É claro que isso é uma interpretação um pouquinho mais rebuscada, mas também pode aparecer, correto? Lembrando que ele também pode te dar, olha só, ele pode te dar 3 valores desse, pedindo que tu acha um quarto, né? Pedir a tangente, ou então te dar tangente, pedir algum outro valor aqui, ele pode brincar com isso aí tranquilo, tá legal? Vamos interpretar as nossas questões. Vamos lá.
O gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 e as 16 de um determinado dia. Aí te mostra o gráfico, né? Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, que horas o nível de bateria atingiu? Galera, preste atenção nisso. Outras duas características do gráfico da função do primeiro grau que eu ainda não mencionei é, uma que tu já percebeu, né? Ele é sempre uma reta. Então qualquer gráfico que apareça uma reta, isso é função do primeiro grau. Ok? A segunda característica que eu ainda não te falei é que é esse padrão. Ele cresce espaços iguais em tempos iguais. Então ele cresce espaços iguais em tempos iguais. Em uma interpretação de gráfico, nós precisamos saber quais são as duas grandezas envolvidas. Se tu olhar aqui de baixo, ele mostra o quê? O tempo, né? Olha só, 10, 11, 12, o tempo está passando aqui. E qual é a outra grandeza? É o nível da bateria do celular. Então olha só, quanto mais o tempo passa, mais o celular vai descarregando. Normal, né? Normal. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai identificar é o padrão. Se tu perceber aqui, olha só. Aqui ele está te dando 100, 80, né, de 20 em 20. Aqui é de em uma hora. Só que, por exemplo, de 10 até 1, ele não passa exatamente aqui nesse ponto. Ok? Ele não passa exatamente. Ou seja, onde é que ele passa exatamente no ponto de encontro entre o valor das duas grandezas? Ele vai passar bem aqui, ó, nesse encontro aqui. O que isso significa? Como é que eu leio isso? Percebe que, olha só, esse ponto de encontro está falando o quê? Que baixou 20%, porque era 100% e chegou no 80%. Então ele baixou 20% em quanto tempo? Se passaram quantas horas, olha só, começou em 10 horas e chegou até 12, ou seja, se passaram 2 horas. E nós já identificamos um padrão aí, que em cada 2 horas ele descarrega 20%. Percebe que sempre vai ser assim, ó, 80%. Percebe que ele não se encontrou aqui, ó. Ele vai se encontrar onde? Aqui nas 14. Então, olha só, 80%. Para ele descarregar 20%, ou seja, para ele chegar em 60% da carga, se passaram mais uma vez, olha, 2 horas. De 12 até 14. Ok? Esse é o padrão. Então, olha só, de 2 em 2 horas, ele descarrega 20% da carga. Ou seja, em 1 hora, ele vai descarregar quantos por cento? A metade, né? 10%. Então, vamos continuar. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão, até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Então, vamos lá. Quando era 16 horas, ele estava em 40%. Isso o gráfico te fala. A partir daí, nós vamos enxergar o padrão. Correto? Então, vamos lá. 20%, eu já sei que vai passar 2 horas, né? Então, chegou em 18. Mas ele quer que pare aonde? Nos 10. Então, eu não posso percorrer mais 20%. Eu tenho que percorrer apenas 10%. Se eu percorro 10% de um lado, eu só percorro 1 hora de tempo. Ou seja, letra B de bola. Gostosinho, né? Analisar? Vamos para a próxima. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos dados e recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses, ou seja, ele quer que você perceba o quê? O padrão. Nessas condições dadas, o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero dessa capacidade, a gente dá as alternativas aí, né? O que a gente vai ver? Analisar as grandezas. Aqui embaixo é a quantidade de meses, né? Olha só. 1, 2, 3, 4. Percebe que no primeiro mês ele começou com 30% da porcentagem com relação à capacidade máxima, ok? É a outra grandeza. Nós vamos encontrar o que? Aonde os prolongamentos dos pontos estão se encontrando. Então, além daqui do 30 em 1 hora, ele se encontrou aqui? Não, chegou perto
mas ele não chegou em 25%, né? Depois de 3 meses, também não encontrou 20%. Olha só, 4 não chegou, 5 não chegou. Então o padrão está bem aqui, olha, 6. Olha só, há 6 meses, 10%. Ok? Então vamos analisar isso direito. Quanto tempo passou? Vamos analisar a diferença. Por quê? Porque não começou do zero. Então olha só, meses, foi até o 6, né? Mas não começou do zero, começou do 1. Então a diferença, olha, 6 menos 1, se passaram 5 meses e não 6, como aparentemente mostrou o nosso gráfico, né? Por quê? Maior menos o menor, começou do 1, ok? A porcentagem é a mesma coisa, olha, começou em 30% e terminou em 10%. Eu fiz a diferença, olha, 30 menos 10, 20%. Então eu pude entender o seguinte, olha, que em 5 meses foi desmatado 20%. Ok? Em 5 meses, 20%. Como ele quer só 10%, a questão te pede, então é a metade dos 5 meses. Então é 2 meses e meio. Letra correta é a letra A de Andrei Olino. Correto? Vamos para a próxima. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Vamos lá. Então percebe que é fácil a gente identificar qual é a vazão da primeira torneira que foi ligada, né? Porque a primeira, olha só, é só esse espaço da primeira hora aqui, ó. Lembra que aqui é o tempo? Pois é, 0 até 1 hora. É a primeira hora. A primeira hora só estava uma bomba ligada. E a vazão dela, olha só, foi de 1.000 litros. Por quê? Por que eu tenho certeza que foi de 1.000 litros? Porque tinha 6.000 e ela conseguiu secar, olha, em 1 hora, 1.000 litros, porque ela chegou em 5.000 litros. Correto? Bom, como isso é um padrão, nas próximas horas, a primeira torneira ela ia continuar esvaziando de 1.000 em 1.000 em cada hora. Correto? Então, olha só. Chegando aqui, a primeira torneira, olha só, percebe que passou 2 horas, né? Por que eu sei que passou? A diferença, 3 menos 1. Então, esse espaço aqui é o espaço de 2 horas. Correto? Esse espaço de 2 horas, a primeira torneira ia secar o quê? 1.000 mais 1.000. Ou seja, 2.000. 2.000 litros. Mas ela tinha que secar completamente o quê? 5.000. Se a primeira secou 2.000, é porque a segunda secou o restante, os 3.000 que restavam. Ok? Bom, só que a vazão dela foi de 3.000 em 2 horas. Então em 1 hora foi de quanto a vazão? A metade, né? 5 dividido por 2. Opa, perdão, 3 dividido por 2, 1,5, 1.500, letra C é a resposta correta. Tranquilo? Próxima questão. Um reservatório abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto do volume da água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do T em minutos. Ok? Tu entendeu? Então olha só. Aqui é o gráfico da torneira, enche, né, o reservatório, mas no mesmo período que enche o reservatório, o ralo vai secando. Correto? Aí ele pergunta aqui, em qual intervalo de tempo, em minutos, o reservatório tem a vazão constante de enchimento? O que é constante? É quando não muda, né? Eu vou te mostrar primeiro aqui as partes do gráfico que nós poderíamos considerar constantes, ok? De uma forma geral. Vamos lá. Então, nesse gráfico da torneira aqui, por exemplo,
Esses períodos aqui, olha, de 0 até 10, eu posso considerar que ele é constante, olha, porque passou o tempo e ele sempre continuou na linha do 20. Olha só, isso que é constante. Passou o tempo e o 20 aqui, olha, dito por minuto não alterou. Aí depois dá uma alterada, né? Aí chega aqui nessa outra fase constante. Olha só, de 15 a 20 minutos é uma outra fase constante da torneira. Ok? Aqui no ralo tem essa fase constante aqui, olha. O tempo passa de 5 a 15. O tempo passa, mas não passa dessa vazão de litros por minuto de 5. Ok? Depois dá uma alterada grande e chega aqui novamente nessa constante, olha, de 20 a 25 minutos. O tempo passa, mas não sai dessa vazão que é aqui litros por minuto de 20. Ok? Então olha o que ele quer. Qual o intervalo de tempo em minutos o reservatório tem a vazão constante de enchimento? Percebe que para ela encher constantemente, a minha torneira tem que ser constante e o ralo também tem que ser constante, né? Por quê? Se a minha torneira for constante, ela jogar a quantidade de água constante, mas o ralo decrescer ou crescer muito, isso vai variar aí na quantidade de água que vai possuir ali meu reservatório, correto? Então, quantidade constante de enchimento, além da torneira ser constante, o ralo também tem que ser constante. Então a gente vai analisar o que? Os períodos em que os dois gráficos são constantes. Ok? Vamos lá. O período que os dois gráficos são constantes é aqui, olha. Vamos lá. Começou do 0 ao 10. Aqui começou do 5 ao 15. Correto? Então, a parte que os dois são constantes é de 5 a 10, olha só. Tempo de 5 a 10 aqui, ó, constante. Aqui também, ó, 5 a 10, constante. E letra B de bola. Tranquilo? Muito simples, né? Galera, rolou dúvida? Comentário, PV, mas tira essa dúvida, beleza? Valeu!